Bem, pessoal, essa aqui é a aula 6. A gente vai falar sobre mudança de estado e os calores envolvidos nessa questão. Então, antes de mais nada, a gente tem que saber que a matéria, ela se apresenta basicamente, tá? Não é apenas isso, mas basicamente, em três estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E o que acontece aqui? Quando a gente estiver mudando de estado físico, a matéria ela pode perder energia ou ganhar energia. Se ela ganha energia, aumenta o grau de vibração molecular e ela começa a mudar a sua forma e a gente chama isso, vai ganhando mais graus de liberdade. E o que vai acontecer? Então vamos lá. Do sólido para o líquido, aquela substância tem que ganhar energia. Então é um processo que ela traz energia para dentro dela. O nome disso é endotérmico. Então, do sólido para o líquido se chama fusão. Quando o líquido vai para o estado gasoso, esse líquido no estado gasoso, essa substância é chamada de vapor. Aliás, uma diferença entre vapor e gás é essa. Pense numa substância qualquer. Na temperatura ambiente, se o que você pensou, essa substância está em um outro estado que não seja o gasoso, ao ir para o estado gasoso, ela será chamada de vapor. Por exemplo, água. Ao ir para o estado gasoso é chamado de vapor de água. O álcool, ao ir para o estado gasoso é chamado de vapor de álcool. Mercúrio, na temperatura ambiente ela está líquida. Aí para o estado gasoso é chamado de vapor de mercúrio. No entanto, se você pensou no oxigênio, o oxigênio na temperatura ambiente já está no estado gasoso, então nós chamamos ele de gás. Ele é o gás, o oxigênio. Combinou? Essa é a diferença entre vapor e gás. Combinado? Então vamos lá. Do líquido para virar vapor, a gente vai fazer um processo chamado de vaporização. É um processo endotérmico. Agora vamos voltar. O vapor, quando ele vai se transformar num líquido, a gente vai chamar de condensação. Então aquela molécula de vapor ela vai perder energia. Ela joga energia para o meio externo. O nome disso é um processo exotérmico. Aí quando você está no líquido e vai congelar, né? A gente vai transformar ele no pensei em congelar porque eu pensei na água. Vai transformar ele num sólido, a gente chama isso de solidificação. Muito bem. Agora, vamos lá. Quando a gente vai passar do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido de uma forma direta, a gente chama isso de sublimação. Tudo bem? Então agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona na parte mais física da situação para a curva de aquecimento da água. Eu vou usar como a água, por exemplo, a menos 10 graus Celsius, eu quero levar a água para, sei lá, 120 graus, combinado? Muito bem. Se eu quero levar para 120 graus, o que vai acontecer com a água? Então, no começo, ela está em estado sólido. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai aquecer. Então, ela vai aquecer até 0 graus. E aí, quando ela chegar a 0 graus, ela vai começar a mudar de estado. Ela vai sofrer o que a gente chama de fusão. Enquanto acontece isso, a temperatura permanece constante. Isso é importante você notar. Depois, você continua aquecendo, a água ela vai aquecer até que temperatura? 100 graus. Então, ela está líquido até 100 graus. Quando atinge 100 graus, a água começa a mutar o estado dela se eu continuar fornecendo energia para ela. Então, a gente vai estar num processo chamado de vaporização. Então, o líquido vai se transformar em vapor. E depois que todo o líquido se transformar em vapor, toda a energia que eu fornecer vai fazer com que o vapor aqueça. Então nós temos aqui 5 etapas do aquecimento, Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Tudo bem? Agora, o que essas etapas elas representam, o que elas são, né? Então a gente vai ter agora duas formas de calor. A primeira é chamada de calor sensível. E o que vem a ser o calor sensível? A quantidade de calor necessária para que faça uma substância mudar a sua temperatura. E o calor latente é a condição que faz com que há a mudança do estado de agregação molecular. Ou seja, vai mudar de estado. E vocês quero que notem o seguinte, a diferença básica é que vai mudar o estado físico quando a gente tem esses patamares. E esses patamares, vocês não têm mudança de temperatura. Por isso que no calor latente não aparece o delta-θ. Então a gente vai ter para a fórmula do calor sensível quimacetão e para o calor latente QML, quimole, geralmente a gente lembra assim, tá bom? E alguns últimos comentários importantíssimos são os valores específicos do calor específico sensível do gelo, que é meio caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão é 80 calorias por grama.
O calor sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor latente de vaporização vai ser de 540 calorias por grama. E o calor específico sensível do vapor é meia caloria por grama grau Celsius. A primeira questão diz assim: é possível passar a matéria do estado sólido diretamente para o gasoso? Já dá para chegar na resposta. Ele pergunta lá embaixo: a passagem dessa situação tem o nome de quê? Bom, diretamente do sólido para o gasoso é sublimação. A próxima questão é da URGS. Diz assim: materiais com mudança de fase são bastante utilizados na fabricação de tecidos para roupas termorreguladoras, ou seja, que regulam sua temperatura em função da temperatura da pele com a qual estão em contato. Entre as fibras do tecido são incluídas microcápsulas contendo, por exemplo, parafina, cuja temperatura de fusão está próxima da temperatura de conforto da pele, que é 31 graus Celsius. E ele pede: considere um atleta que está usando essa roupa que libera 1,5 10 a 4 joules de calor e para você considerar o calor específico de fusão da parafina como 2,10 a quinta joules por quilograma. Então, ele quer saber qual é a massa de parafina que você deve utilizar. Como a gente está trabalhando com uma mudança de estado, a gente vai usar Q igual a ml. Quem é o Q? 1,5 10 a quarta joules. A massa vezes 2 vezes 10 a quinta, que vai dar joules por quilograma. E quando a gente faz essa conta, a gente vai obter 0,75 vezes 10 a menos 1. Menos 1 o quê? Olha lá em cima no calor latente. Está em quilograma, então essa resposta é em quilograma. Como ele quer em grama, eu vou passar de quilograma para grama. Para passar para grama, eu multiplico por 10 a terceira, ou 1000. Multiplicando por 10 a terceira, a gente vai ter 75 gramas. Muito bem. Agora, vamos lá. Próxima questão, Unifesp. A enfermeira de um posto de saúde resolveu ferver 1 litro de água para ter uma pequena reserva de água esterilizada. Atarefada, ela esqueceu a água a ferver e quando percebeu, só restavam 950 ml. Daqui o que a gente percebe? Que evaporaram 50 ml. Eu tinha 1 litro, que são 1000 ml, tira 950, dá 50 ml. E ele fala da densidade da água. Essa densidade, para você lembrar o seguinte: cada litro é 1 quilo, portanto, cada ml é 1 grama. Ele fala que o calor de vaporização vai ser 2,3 10 a sexta joules por quilograma. Então, se a massa é de 50 gramas, são 50 vezes 10 a menos 3 quilogramas. O L vai dar 2,3 vezes 10 a sexta joules por quilograma. Ele quer saber a quantidade de calor em joules. Vou usar Q mole, que é igual a M vezes L. Fazendo essas contas, deu 115 vezes 10 a terceira, que vai dar 115.000 joules, a alternativa B. Próxima questão é uma questão que fala sobre o aquecimento do gelo. Eu vou pegar o gelo, 100 gramas de gelo a menos 10 e vou transformar em água a 10 graus Celsius. Então eu vou passar por quantas etapas? Eu passo por 3, presta atenção. Primeiro eu aqueço o gelo, depois eu derreto o gelo e depois eu vou aquecer a água. Então o Q total, a quantidade total de calor vai ser o Q1 mais o Q2 mais o Q3. Quem é o Q1? Macetão para o gelo. Quem é o Q2? Eu estou no patamar, vai ser o Q mole, que é a fusão da água, mais o Q macetão para a água. Fazendo as contas, a gente vai ter 100 vezes meio vezes 10. Mais 100 vezes 80, que é o calor latente de fusão da água, está lá em cima. Mais 100 vezes 1 vezes 10, que é a variação de temperatura, né? De 0 para 10 dá 10 também. 500, ficou essa conta de cima, mais 8.000, mais 1.000 dá 9.500 calorias. Na notação científica sai 9,5 10 a terceira calorias. Primeira questão da sua apostila. Na primeira questão da sua apostila a gente tem um calorímetro ideal possui no seu interior 1 kg de gelo a menos 50 graus Celsius. Muito bem, então vamos ver o que vai acontecer com ele. Ele quer que você transforme ele em vapor a 100 graus. Eu quero pegar tudo e transformar em vapor. Então, são algumas etapas. Primeiro, de menos 50 ele vai esquentar para zero. Depois, no zero, vai se transformar do sólido para o líquido. Depois, o líquido vai até 100 graus Celsius. E em 100 eu vou ter que vaporizar toda essa água. Então, a gente tem Q1, Q2, Q3 e Q4. Vamos calcular agora cada um desses Qs. Fazendo o cálculo do Q1, eu vou usar o quimacetão. Deu 25.000 calorias.
Do 2, que mole, deu 80 mil calorias. O Q3, que macetão, vai dar 100 mil calorias. E o Q4, que mole, deu 540 mil calorias. Muito bem. E ele pede para a gente fazer um gráfico. No gráfico, presta atenção como ele é feito. No eixo horizontal, a gente tem a primeira quantidade de calor. Como eu estou colocando tudo em função de 1000, eu vou deixar como 10 a terceira entre parênteses lá nesse eixo do Q. Então, a gente tem 25 mil calorias na primeira parte. Agora, não são 80 a segunda parte? Então eu vou ter que somar esses 25 mais 80 para saber o próximo ponto. Por isso que deu 105. Aí eu somo mais 100, dá 205. Aí eu somo mais 540, vai ficar 745. Fica assim o gráfico. Deu para entender? Próxima questão. Um recipiente isolado contém uma massa de gelo de 5 kg, a temperatura de 0 graus Celsius. E aí por dentro desse recipiente vai passar uma serpentina com água, ela vem a 28 graus Celsius e ela sai a 8 graus Celsius. E ele deu os respectivos valores do calor específico sensível da água, do gelo e etc. E tal. Qual a quantidade total de líquido em quilogramas que deve passar pela serpentina para derreter todo o gelo? Então veja só, o calor da água vai para o gelo, então o gelo vai receber essa quantidade de calor. Então, por exemplo, se ela deu 5, a gente diz assim, ela está com menos 5 e o gelo ganhou mais 5. Então, para ficar legal na equação, eu vou colocar assim, o módulo da quantidade de calor da água vai ser igual ao módulo da quantidade de calor do gelo. Por isso que eu vou deixar a temperatura da água positiva. Então, a massa de água, eu não sei, é o que ele quer saber. Calor específico sensível da água é 1. Variação, a água vai estar de 28 e vai sair para 8. Então, você vai falar, mudou 20 graus, ficou menos 20. Por isso que está em módulo, dá 20 graus. A massa do gelo que tinha lá era 5 quilos, são 5.000 gramas. E o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. Quando eu faço essa conta, deu que a massa de água é de 20.000 gramas, são 20 quilos. E o item B, ele fala quanto de calor em quilocaloria que dá para retirar ainda dessa água até a temperatura sair igual a 28 graus. Então, o gelo vai precisar sair de 0 graus e ir para 28 graus. Então, como é que eu faço isso? MC delta θ. A massa é 5.000, o Czinho é 1 e a variação de temperatura de 0 para 28 é 28. Isso vai dar 140 mil calorias. E isso vai dar 140 quilocalorias, que é a resposta final. Eu não coloquei aqui quilocaloria porque eu me esqueci na hora que eu fui escrever. Mas a resposta é 140 quilocalorias, tá? Próxima questão, questão 3 da Unifesp, a questão 3 diz o seguinte, e última questão. Considere um copo de vidro de 100 gramas, e dentro desse copo você tem 200 gramas de água. Então a gente está com isso tudo, eles estão em 20 graus Celsius, e aí eles vão ser aquecidos por alguma fonte até 50 graus. Que fonte é essa? É um ambiente fechado de paredes adiabáticas que tem dentro o vapor da água. Então eu vou desenhar aqui o copo, a água e o vapor. São esses 3 elementos que vão trocar calor entre si. Primeira pergunta. A quantidade de calor em caloria necessária para elevar a temperatura do copo com água de 20 para 50. A quantidade de calor vai aquecer tanto o copo mais a água. Entenderam por que tem o Q do copo mais o Q da água? Massa do copo, 100. Calor específico eu estou pegando pela tabela 0,2 vezes 30. Por que 30? De 20 para 50. Então, para a água, 200 vezes 1 vezes 30. Isso deu 600 mais 6.000, 6.600 calorias. Item B. A massa de vapor de água em gramas necessária para elevar a temperatura do copo com água líquida até 50. Então o que vai acontecer com o vapor? Esse vapor ele estava a 120, ele vai primeiro esfriar para 100, vai se condensar, vai virar água líquida a 100 e depois ele vai esfriar para 50. Então são 3 etapas. Então tudo isso vai ter que fornecer para a água e para o copo aqueles 6.600 calorias. Então o Q total vai dar menos 6.600 calorias. Por que o menos? Porque ele vai ceder, vai perder calor. A primeira parte, como vocês estão vendo que é o Q1, ele vai esfriar, então diminui a temperatura aqui macetão para o vapor. Depois ele vai condensar, que mole, e depois ele vai virar o que macetão para a água. Fazendo as contas, a gente tem assim, menos 6.600 vai ser igual a menos 10 vezes M, ele não sabe a massa ainda, isso que a gente quer saber, menos 540 vezes M, menos 50 vezes M. Fazendo as contas e simplificação, a massa deu 11 gramas. E com isso a gente termina essa parte da matéria. Espero que vocês tenham entendido. Na dúvida, mandem um e-mail. Um grande abraço. Até mais.